No ar, Cartão de Visita News. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Cartão de Visita News. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Senador. Tudo bem? Como é que vai, Zacarias? Tudo certinho? Quanto tempo, hein? Quanto tempo, caramba! Faz um tempinho. Peraí, deixa eu tirar o pessoal aqui, eu vou pedir a gente desativar o pessoal para a gente conversar, porque depois vai ser editado, vai para a TV, vai para o cartão de visita R7, vai para o TH+. Estamos num grupo de comunicação hoje que é o quinto no Brasil que mais cresce, doutor. Muito obrigado pela sua elegância. Muito obrigado pela sua elegância estar comigo aqui hoje. Bom, deixa eu dar só uma breve leitura aqui no início, para a gente começar a nossa conversa aqui. Eu estou aqui com o Sérgio Fernando Moro, ele é senador hoje, nasceu em Maringá, no Paraná, em 2022 foi eleito senador da República pelo Paraná, iniciando em 2023 o mandato que finaliza em 2031. O senador é filiado à União Brasil. Moro já foi juiz de direito por 22 anos, inclusive eu conheci nessa época, atuou em casos de grandes repercussão como o Banestado, o Mensalão, que foi juiz auxiliar, e a Operação Lava Jato. Além disso, o Sérgio Moro já esteve à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. As bandeiras da segurança pública e a combate à corrupção são prioridades de seu mandato, mas o parlamentar também está envolvido em debate de outros temas relevantes para o país. Bom, hoje é o que está mais acontecendo, né, doutor? Hoje tem... de vez em quando o conteúdo está em tudo quanto é canal hoje. Peraí, o doutor Sérgio Moro, é ele que vai falar. Peraí, ele vai falar conhecimento jurídico, senador, já foi juiz federal, já passou por um perrengue danado. Então, eu gostaria a primeira coisa que eu vou lhe perguntar, que faz parte do nosso editorial, doutor Sérgio, como é que começou? Começou o direito? Conta para mim um pouquinho da tua história. Olha, Zacarias, depois a gente pode falar, né? Como você mencionou, o país continua em polvorosa,
Vamos falar. Então, a Vamos gente está falar. nessa toda essa movimentação, mas vamos lá. Eu acabei optando por fazer direito, eu fiz direito na Universidade Estadual de Maringá, entrei no curso lá em 1990, né? Muito tempo atrás. E por que essa intenção de fazer direito? Isso que eu queria Na entender. Por verdade, quê? assim, eu gostava na época, de muita leitura, literatura, história. Meu pai era professor de geografia na universidade, minha mãe era professora de literatura no ensino médio, e eu sempre gostei muito de ler. Eu queria fazer alguma coisa na área de ciências humanas, embora era até bom em matemática, viu? Era bom em matemática e física na escola. Mas acabei optando por fazer direito, porque achei que me daria uma gama maior de possibilidades profissionais depois da formatura. E foi exatamente isso. Quando eu entrei, até demorei a gostar do curso, sabe? Acho que eu comecei a gostar mais do curso quando comecei a fazer o estágio profissional, durante o curso, e aí comecei a trabalhar na advocacia, no escritório de advocacia, e gostava bastante, né, da parte prática. Embora, como eu disse, sempre gostei bastante de estudar. E aí fui tomando gosto pela coisa. Até que, ali para o final do curso, eu havia me convencido de que, ao invés de permanecer na advocacia, iria seguir a carreira da magistratura. Um pouco porque o juiz, Zacarias, ele é independente. Ele tem que aplicar a lei, fazer justiça na forma da lei, não pode fazer uma justiça da cabeça dele, tem que ser na forma da lei. Enquanto que o advogado, embora seja uma profissão muito nobre, ele está muito vinculado ao interesse do cliente. Então, ele tem que defender o cliente, estando o cliente certo ou errado. Claro que existem limites éticos no que ele pode fazer nessa defesa, mas o juiz não. O juiz é livre, independente, para aplicar a lei e fazer justiça. E isso me atraiu mais. E acabei optando fazer um concurso da magistratura federal. Fiquei ali, acho que uns 2 anos advogando depois de formado, mas já entrei na carreira de juiz federal. Deixa eu aproveitar o que você falou, que você fez um comentário sobre seus pais. Bom, você é descendente de italiano, de Vêneto, na Itália, né? É filho de Odete Stark Moro e Dalton Auro Moro, naturais de Ponta Grossa. O pai era professor de geografia na Universidade Estadual de Maringá, que é falecido já em 2005, e a mãe professora de português e literatura. Aliás, a tua mãe, ela fazia você ir para a escola e quando era na parte da tarde juntava um timezinho para tomar café, mas ia fazer inglês, né? A gente fazia na época inglês, né? Como muita gente aí daquela época, ou até hoje, né? É sempre importante você ter uma segunda língua e ter o conhecimento de inglês. Então, a gente sim ia às tardes fazer. Tinha um curso acho que era ILG, Instituto de Línguas, que era vinculado até a Universidade Estadual de Maringá, que coincidentemente ficava perto da minha casa, esse Instituto de Línguas, 3 quadras. Então, naquela época, tudo era mais simples, né? Tudo era mais tranquilo, as ruas também eram mais seguras. A gente ia a pé, num grupo lá de crianças, depois adolescentes. Então, fiz muito tempo lá o curso de línguas, em língua inglesa, do ILG da Universidade Estadual de Maringá. Você acha que o curso de inglês que você fez, depois que você sentiu que você tinha perfil para o direito, você acha que isso te ajudou na época das investigações da Lava Jato e alguns outros casos mais relacionados a isso? Não? Porque você imagina, muitas coisas vieram, muitas informações vieram de fora e tal. Isso te ajudou muito, não, na época? Sim, porque o domínio do inglês hoje é importante em qualquer profissão. E eu sempre gostei de estudar muito direito comparado. E o direito americano ele é bem interessante, porque ele é diferente, muito diferente do nosso. Nós seguimos uma tradição do direito civil continental europeu, e o direito anglo-saxão segue outra vertente, mas eles desenvolveram instrumentos muito eficientes no combate à criminalidade, seja o crime organizado, seja o crime de lavagem de dinheiro, seja o crime de corrupção. E nos casos que eu enfrentei durante a minha carreira de juiz, em vários deles, nós precisamos utilizar a cooperação jurídica internacional. E o inglês ali é uma língua fundamental para isso. O pessoal fala muito da Lava Jato, teve o caso Banestado, mas eu tive um caso, Zacarias, que era, por exemplo, um cartel de Juárez, que é um cartel mexicano, mas que trafica droga para os Estados Unidos. Um membro do cartel de Juárez, do alto escalão, veio ao Brasil lavar dinheiro, mudou de identidade, investiu aqui dinheiro que veio do tráfico de drogas entre Estados Unidos e México, entre México e Estados Unidos,
com nome falso, e a prova, toda a prova que a gente precisava, vinha dos Estados Unidos, porque esse sujeito tinha sido processado lá nos Estados Unidos. Então, o conhecimento do inglês, né, na cooperação jurídica internacional é fundamental. Usa-se também o espanhol, né, evidentemente, ou a língua dos países envolvidos na cooperação, mas o inglês acaba sendo uma língua mais universal, vamos colocar dessa maneira. Então, foi essencialmente importante, ajudou muito na profissão. Doutor Moro, hoje o senhor é senador da República. As pessoas da nossa geração, da minha principalmente, sou um pouquinho acho que mais velho que Vossa Excelência, não sabe da importância do seu cargo hoje. Quando você falava em senador da República lá atrás, eu acredito que seja a mesma coisa, mas o entendimento dessa nova geração, eles não entendem muito bem sobre isso. E também a questão também que eu sempre respeitei, até quando eu lhe conheci, já tinha que foi também a função de juiz federal, que também tanto juiz federal como estadual, a importância que tem, que eu falo sempre isso nas minhas entrevistas, de convicções, e vocês decidem a vida das pessoas, né? Então eu queria te dizer o seguinte, quando houve aquela questão, eu não quero entrar no mérito, mas eu preciso lhe perguntar isso, porque eu tive tanta gente que me ligou. Eu tenho 20 anos de televisão, em gestão de televisão, então muitos jornalistas me ligaram, produtores e tal, e eu tenho algumas coisas que eu queria lhe perguntar, sem que haja nenhum constrangimento, mas eu queria que você... E também quero falar literalmente também, que é o assunto aqui, do Celeiro Nacional, que está acontecendo hoje, que você está bem envolvido nesses aspectos da vida que estão fazendo. Você começa por onde você quiser, depois eu te pergunto. Aí, você que manda. Desculpa tirar a liturgia do seu cargo, hein? Não, o cargo de juiz federal é muito importante, né? Então, você decidir o destino das pessoas, se você aplicar a lei, fazer justiça, é uma atividade até que, se você fizer bem, ela te enobrece. Eu, quando fiz o concurso para juiz federal, tinha muito poucos juízes federais no Brasil naquela época. Houve uma expansão da carreira, é verdade. Hoje é um número mais significativo. Mas eu lembro, por exemplo, Zacarias, quando eu fiz o concurso para juiz federal, passei na primeira fase, foi uma sensação em Maringá, né? Porque todo mundo ficou sabendo. Eu até no concurso, quando eu fiz a parte objetiva do concurso, eu fiquei em segundo lugar na região sul inteira. Então, todo mundo ficava com aquela, né? Puxa, passou e tal. Claro que tinha as outras fases depois, que eram igualmente desafios. E senador da República, né? Eu fico muito honrado de poder representar os paranaenses. Veja que foram 1.933.000 votos, né? Um número significativo. A gente recebeu um voto de confiança da população. É gratificante. A meu ver, é muito resultado do trabalho que a gente fez no passado e também na crença, nas expectativas para o futuro, né, para a construção do futuro. Então, eu fiquei muito honrado e eu tento honrar esse voto a cada momento. Vou dizer, por exemplo, recentemente, a gente teve uma situação ali no Congresso que estavam querendo acabar, na prática, com a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa é aquela lei que foi aprovada por iniciativa popular, que tem o objetivo o quê? Deixar pessoas desonestas fora da política. Então, quem é condenado, por exemplo, criminalmente por certos delitos, o que diz a lei da ficha limpa atualmente? A pessoa tem que cumprir a pena e fica ali, depois do cumprimento da pena, 8 anos inelegível. Foi aprovado um projeto lá na Câmara que, na prática, trazia esses 8 anos, a contagem de 8 anos, a partir da condenação. Qual que é o problema? Entre a condenação e o final do cumprimento da pena, pode ter um lapso temporal significativo. Então, vamos supor alguém que é condenado por tráfico de drogas a 10 anos. Quando termina de cumprir a pena, já passaram os 8 anos. Durante o cumprimento da pena, não podia concorrer. E no final, já vai poder concorrer. Então, na prática, ele diminuía, né, o tamanho, a extensão da eficácia da lei da ficha limpa. Eu apresentei uma emenda no Senado. A gente gostaria de derrubar o projeto, mas a gente via que o projeto tinha aprovação, tinha apoio para ser aprovado, mas eu consegui apresentar uma emenda no final que, pelo menos,
a gente preservou esse regime mais rigoroso para os crimes mais graves. Então, para crimes de tráfico de drogas, organização criminosa, todos os crimes contra a administração pública, entre eles corrupção, peculato, preservamos as regras atuais da lei da ficha limpa. Então, esse é um trabalho desafiador que a gente tem hoje, porque a gente está falando de um governo Lula, que é hostil à prevenção e o combate à corrupção. Então, você também tem algumas vitórias, às vezes, em preservar aquilo que já existe, para lá adiante você conseguir avançar. Hoje é muito difícil avançar, porque o Lula, de todas as maneiras, busca sabotar, né, esses prevenção e combate à corrupção. Afinal de contas, tem um histórico, né? Mas a gente conseguir preservar algumas coisas é importante. E o país vive esse drama hoje, né? A gente vê um Brasil que está no rumo errado da economia, dívida pública crescendo, juros lá nas alturas, um país que hoje não está mais alinhado às democracias ocidentais, hoje está mais aliado a um eixo, talvez, das autocracias, países que têm regimes políticos fechados, e nós ficamos com receio que pode acontecer aqui no nosso país. Enfim, uma série de dramas acontecendo, e nesse momento, você ter a confiança dos paranaenses para ser um dos representantes, eles são só 3 senadores, em eleição muito difícil, você está lá defendendo nosso Estado e a população brasileira, isso é muito importante. Você com essa cultura de juiz, vamos dizer assim, que decidiu muito tempo a vida das pessoas e das coisas, vai? O que você vê esse fórum do fórum privilegiado hoje? Eu sempre fui contra o foro privilegiado, né? Eu acho que o foro privilegiado Quer dizer, isso quer dizer primeiro, que você pode fazer o que você quer enquanto você está no cargo. não é bem assim, né? O que acontece do foro privilegiado é que algumas autoridades têm aí, ao invés de serem julgadas como qualquer outra pessoa, respondem diretamente perante as cortes superiores. Pode ser, por exemplo, perante o Supremo Tribunal Federal, o senador e o deputado. Ou ele tem sido uma fonte de impunidade, ou ele tem sido uma fonte de perseguição política hoje. Por isso, o melhor que poderíamos fazer, e para o próprio Supremo Tribunal Federal, a melhor solução seria simplesmente suprimi-lo por completo. Os casos serem julgados na primeira instância, com possibilidade de recurso. Era isso que eu queria comentar, aproveitar até essa deixa que você deu, essa questão que você comenta às vezes, independente de você ter tido algum caso lá na frente, mas, ou lá atrás, essa questão do que você achou do julgamento, aí eu sei que você sempre bateu nessa questão que seria legal que fosse na primeira instância. Eu queria que você comentasse sobre isso também, que é um assunto que também é pertinente hoje, sem a gente ter lado e falando de uma forma profissional. Julgamento do Bolsonaro. Bolsonaro. Ex-presidente. A crítica que eu fiz foi que, por exemplo, o Lula foi julgado em primeira instância. Ele não era mais presidente. A jurisprudência do STF, que vinha desde 1999, era no sentido de que, fim do mandato ou fim do cargo, se encerrava o foro privilegiado. O Supremo mudou a jurisprudência, num outro caso, mas mudou agora em 2025, e ficou com aquela impressão que foi uma mudança de ocasião para que pudessem julgar o Bolsonaro. Então, o processo de julgamento, a meu ver, já começaram errado por aí. E tem uma questão muito prática, que é o Supremo se sente agredido, hostilizado pelo presidente Bolsonaro, que, de fato, proferiu aí durante o seu mandato, né, uma série de impropriedades em relação ao Supremo Tribunal Federal. Nessas circunstâncias, seria mais adequado que fosse julgado por outro tribunal, para que não contasse ali o emocional, aquela sensação de revanchismo. E as penas que foram aplicadas, a gente viu agora, né, semana passada, retrataram, de certa maneira, esse sentimento, penas muito elevadas, 27 anos. Claro que ninguém é favorável a golpe, ninguém é favorável a qualquer virada de mesa numa eleição, perdeu, tem que procurar outra eleição ali para disputar, mas o fato é o seguinte, será que se pode falar realmente que houve uma tentativa, ou ficou num plano de cogitação, de especulação, de eventualmente tomar a decisão de fazer, né, de buscar tentar um golpe, mas não foi feito, porque não teve a minuta assinada,
porque não teve tanque na rua, porque não teve atos ali de violência, salvo o 8 de janeiro, de fato, né, que aquelas pessoas invadiram os prédios, isso não pode fazer. Aquilo foi um absurdo, né? Sim, não pode invadir prédio público para fazer Mas, manifestação, não pode destruir patrimônio público, isso é intolerável, embora foi uma minoria que fez claro, isso, claro. da destruição, mas eu não vejo com facilidade uma prova que linke, tá, aquelas discussões que ocorreram em novembro e dezembro de 2021 e 22 com o ato do 8 de janeiro. Não, ou seja, aquelas pessoas era uma turba, era uma multidão que se exaltou, eles podiam até querer praticar um golpe, mas não me parece que tem uma prova que possa afirmar, olha, isso foi orquestrado pelo Bolsonaro e pelo seu entorno. Isso, a prova não surgiu, né? Não vi em lugar nenhum isso, e eu participei da CPMI do 8 de janeiro e não surgiu essa evidência lá. Eu até vi uma entrevista sua na Jovem Pan, e que você comenta realmente, ainda não tinha acontecido ainda você falou, pô, isso seria legal, que interessante que ele jogasse para a primeira instância e tal, e aí no fim acabou acontecendo tal. Eu queria saber a tua opinião técnica, vamos dizer assim, de você não, e como juiz, como ex-juiz, até porque é um assunto do momento e a gente vai continuar. O que você acha que pode acontecer nesse primeiro momento agora? Qual seria uma ação do direito, dos advogados, vamos assim, para amenizar essa situação ou tentar resolver de uma outra maneira? O que você acha que pode acontecer, na sua opinião? Bem, existe no processo do Bolsonaro, os advogados provavelmente vão apresentar um recurso que a gente chama de embargos de declaração, que busca basicamente esclarecer pontos do julgado, apontar eventuais contradições, na expectativa de que possa haver uma revisão do decidido. Me parece aí muito difícil. Mas existe uma movimentação política em prol da anistia. Eu, particularmente, acho que aquelas pessoas do 8 de janeiro, que mencionei há pouco, erraram, sim, não pode ficar ofendendo o ministro, não pode ficar invadindo prédio público, nem nada disso, mas o apenamento foi excessivo. Tem gente presa desde o dia 8, preventivamente. Tem gente condenada a 14, 16, 18 anos de prisão. É um exagero. É gente lá como aquela Débora cabeleireira que pintou de batom uma estátua, condenada a 14 anos de prisão. Então, principalmente para esses manifestantes, está na hora deles irem para a casa deles, né? Não se justifica aí um tratamento tão rigoroso. Por mais reprovável que tenha sido o fato, eles não teriam condições de dar um golpe de Estado, né? Uma multidão ali enfurecida, que errou, mas são pessoas muito simples, humildes. Eu até visitei algumas na prisão e não se justifica esse tratamento tão pesado quanto a elas. Por isso que eu tenho defendido, inclusive, no Congresso Nacional e publicamente, que se aprove uma anistia. Vamos voltar num assunto que é também fazia parte da sua. Agora acredito que no Senado a mesma coisa, mas de uma forma diferente. O Senado que aí tem que dividir, mas quando você aceitou para ser ministro da Justiça, essa questão da segurança pública. Por que estou comentando isso agora? Porque você soube do caso, obviamente, do delegado que foi assassinado ontem, o Fontes, inclusive trabalhamos em conjunto uma época na Bandeirantes, na Record e tal, um baita de um delegado do crime organizado. E você viu o que aconteceu. Hoje parece que estão tentando fazer algum caminho aí, depois dessa repercussão toda, desses caras que foram ameaçados e trabalharam nessa área de mais de risco, de terem segurança depois da aposentadoria. Mas eu queria que você me dissesse qual que era a tua intenção na época da questão que vem ao caso hoje, né, queira ou não conseguiram realizar, essa questão da segurança pública. Qual que era a ideia na época, que no fim acabou não dando certo, e você acabou saindo do ministério e... Não, veja, eu fui convidado para ser ministro da Justiça e Segurança após as eleições, acabei aceitando e a gente quis enfrentar um desafio. Uma das grandes vulnerabilidades do nosso país, do Brasil, é a segurança pública.
Muita gente vai embora do país porque entende aí que fica insegura, fica com medo de ser assaltada na esquina, de ser roubada num farol, de mandar o filho para a escola e acontecer alguma coisa, seja o rico ou seja o pobre. Aliás, para as pessoas mais pobres, o problema é até pior. É porque muitas vezes estão lá em periferias, às vezes com domínio do crime organizado, né, de tráfico de drogas. Tem zonas territoriais no país dominadas pelo crime. Nós fomos para cima, Zacarias, do crime organizado. Eu sou o único ministro da Justiça e Segurança Pública ameaçado pelo PCC no país. Por quê? Porque nós fizemos algo correto, nós fomos duros. Inclusive, pegamos as lideranças do PCC, que estavam em presídios em São Paulo, com risco de fuga, e colocamos em presídios federais de segurança máxima. Diziam que não era possível, que ia ter um salve geral no país, mas nós fizemos, em cooperação lá com o governo do estado de São Paulo. Veja que esse caso do delegado, do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, é uma tragédia, um crime, um assassinato covarde. Estão sendo investigados os fatos. Talvez seja uma retaliação do PCC pelo trabalho que ele fez contra essa organização criminosa. Inclusive, em 2019, quando fizemos as transferências dos presos, ele era o delegado-chefe da Polícia Civil em São Paulo e ele ajudou a realizar a operação. Aliás, a sua relação é muito boa com o pessoal de São Paulo, né? É muito boa, por incrível que pareça. Tem uma relação positiva, né? Agora, algo que nós temos que nos preocupar, veja, ele era um policial valente, colocou a sua vida em risco, na linha de frente contra o crime organizado. Aí, de repente, ele se aposenta. E ele perde toda a proteção que ele tinha quando ele era delegado da Polícia Civil. Eu tenho um projeto de lei que eu apresentei ainda em 2023, logo no início do meu mandato, que é o 1307 de 2023, que tem uma série de providências contra o crime organizado, e entre as providências tem lá a previsão expressa de que o policial, seja na ativa ou seja aposentado, que estiver em situação de risco em decorrência da sua atuação contra o crime organizado, que ele tem direito à proteção policial, mesmo aposentado. Porque o que a gente não pode fazer é deixar essas pessoas relegadas à própria sorte. O crime organizado não esquece quem o combateu. Nós, como país, não podemos também esquecer essas pessoas, que elas precisam ter a proteção do Estado, para que não sejam vitimadas pelo crime, como foi esse caso. Esse projeto ele foi aprovado no Senado Federal, foi à Câmara dos Deputados, foi agora recentemente aprovado na CCJ, falta a deliberação do plenário. A Câmara tem condições de dar uma resposta importante, né, em relação a esse episódio dessa semana, aprovando esse projeto. E assim, quem sabe, né, evitar que casos semelhantes aconteçam no futuro. Precisamos proteger os agentes da lei que enfrentam riscos por estarem ali na linha de frente contra o crime organizado, como foi o caso do delegado Rui Fontes. Falando nessa questão de segurança, na época eu até fiz um comentário com Vossa Excelência mesmo num evento, e eu sei que você ia trabalhar na Justiça Federal, você ia de bicicleta. Como é que é hoje? Agora, você anda de bicicleta no Paraná ainda, não? Não, existem questões de segurança que a gente tem que preservar, né? Então, a gente também não dá informações sobre nossa segurança, sobre o esquema de segurança que existe, mas a bicicleta a gente usava, né, numa época que era mais calma. Durante, no entanto, a Lava Jato, que a pressão e a situação começou a mudar, nós encerramos, né, não tinha condições mais de utilizar por questões de segurança. O que você tem para falar que você gostaria de comentar relacionado aos projetos do Senado que você está à frente com o teu pessoal? Pode ficar à vontade. A gente está muito focado. Primeiro, assim, eu sou oposição ao governo Lula.
Tá. Quem é oposição ao governo, normalmente ele tem uma missão de buscar evitar que projetos ruins para o país sejam aprovados, né? Porque Agora, quem Moro, vamos deixar bem claro que você é oposição. Hoje ele é o presidente da República e não é nada, no momento não é nada pessoal. É um problema nada pessoal. Ou é não, pessoal? nunca foi nada Nunca foi pessoal, pessoal. Tá. né? Na verdade, É. quando eu emiti a sentença condenatória contra ele, é porque a conclusão que haviam sido cometidos crimes, inclusive foi mantida pelo Tribunal de Apelação em Porto Alegre e depois foi mantido pelo STJ. Houve depois uma anulação por motivos formais pelo Supremo Tribunal Federal, sem que nunca ninguém tenha dito que ele é inocente. Claro que eu discordo dessa anulação, acho que foi mais por motivos políticos do que qualquer outra coisa, mas enfim, essa é a realidade. Agora, projetos que prejudicam o país, como por exemplo esses gastos desenfreados, a elevação da dívida pública, os juros que ficam nas alturas por conta desse desequilíbrio. Eu não posso ser a favor, sou contra o aumento de tributos. Acho que o governo faz um populismo barato na gestão econômica. Está nos aproximando de países complicados. Vamos colocar um exemplo aqui, quando o Lula viaja à Rússia, né, para abraçar o Vladimir Putin e aplaudir as tropas da Rússia que invadiram a Ucrânia. Veja, isso é inconcebível. Quando ele faz É um isso, estímulo meio complicado. ele coloca o Brasil numa área distante daquilo que a gente acredita, da paz entre os povos, da soberania e da posição das democracias ocidentais. Eu posso fazer um paralelo. Eu fui à Ucrânia. Em novembro do ano passado, fui convidado, visitei Kiev, que é a forma como se pronuncia a antiga Kiev, né, mas na pronúncia ucraniana, para prestar solidariedade ao povo ucraniano e tive a oportunidade de conhecer, inclusive, o Zelensky, né? Então, o governo está todo errado. Então, eu sou um parlamentar de oposição, eu não concordo com as políticas públicas desse governo e voto contra. Claro que se tem um projeto que é positivo para o país, ok, votamos a favor. Projetos que são negativos, voto contra. Agora, eu tenho focado muito também em questões que sejam positivas, né, para a gente também ter ali o que apresentar. Um campo hoje que é promissor é esse campo da segurança pública, né? Então, por exemplo, esse projeto que apresentei para aumentar a segurança dos agentes da lei. Eu tenho um projeto que, a meu ver, é bastante sofisticado e moderno, que é para ampliar a coleta do perfil genético, do DNA, né, de criminosos. Isso revoluciona a investigação policial. Nós temos um Banco Nacional de DNA de criminosos hoje, que tem solucionado crimes importantes, mas ele é muito modesto. Então, o projeto que eu apresentei, ele moderniza isso. Eu tive um papel importante na aprovação da lei que deu fim às saidinhas temporárias dos presos nos É isso aí feriados. também. Estava travado no Senado. Eu apresentei uma emenda, porque tinha alguns exageros, para que pudesse destravar, e de fato foi aprovado no Senado, depois foi aprovado na Câmara, virou lei, né, um passo certo, um passo na direção correta da segurança pública, e temos outros projetos também com os quais nós estamos trabalhando. Mencionei agora há pouco, olha, uma emenda da minha autoria, a meu ver, salvou a essência da lei da ficha limpa, que queriam basicamente esvaziá-la por completo. Então tem muita atividade parlamentar, nem sempre a gente consegue divulgar tudo, até porque a gente vê hoje uma imprensa que é muito favorável, em regra, ao governo, não dá tanto espaço à oposição, mas a oposição vem crescendo, e ano que vem, o ano eleitoral, temos um grande desafio nas urnas. Bom, na realidade, como você falou, o negócio da comunicação, hoje vocês têm favorável hoje o streaming. Muita gente, eu particularmente acho que jornalista não teria que ter lado, mas isso é uma coisa que é milenar, né? A gente ouve falar da imprensa marrom, muita coisa que você ouvia falar quando eu era moleque, né? E acho também a questão, e quando você vai para a área política, que é o seu caso hoje, como juiz você não pode ter lado,
de maneira nenhuma, né? Você tem que ter o lado da lei. E aí você acaba, a política você tem que ter, às vezes tem que ter uma certa habilidade para poder conseguir uma coisa, para conseguir na outra e tal. E a gente entende que é mais ou menos por aí que acontece. Ah, quais são os seus planos hoje? Ah, você vai para a reeleição ou não? Não Não, eu sabe tô ainda. no. São 8 anos de mandato, né? Ah, Eu é estou verdade, na primeira senador. metade. Você vai para 31 ainda você vai dar trabalho. Senador, você vai dar trabalho ainda se muita gente vai te procurar. Você sabe que, não sei se você sabe, mas você é um cara querido ainda, muito ovacionado ainda. Falo isso porque eu vi pelo que vi, assim, eu entrevisto muitas autoridades, né? Inclusive, não faz 20 dias eu entrevistei o secretário nacional da Segurança Pública, o Mário Sarrubo, várias pessoas, procuradores do Conselho Superior que trabalham em algumas operações, fizeram operações grandes agora do PCC com os postos de gasolina, lavagem de dinheiro, muita gente. Então, a gente percebe o seguinte, que foi o time, como eu te falei, muita gente me ligou. Aí fala, pô, você vai entrevistar o Moro, que chique. Aí eu falei, nossa, então estou começando hoje, porque eu falei assim, o Moro já me deu entrevista uma vez, não sei se você está lembrado, faz muito tempo. Eu estava nos Estados Unidos e aí no final a gente começou a falar e acho que você estava num lugar muito ruim, eu não sei se você estava entrando em campanha e acabou caindo a. Até eu me senti em débito com você aquela vez, Zacarias, porque na verdade isso acontece o seguinte: eu estava em pré-campanha ou campanha já para o Senado e estava tudo muito corrido. E aí é o que a gente tinha acabado marcando, né? Uma entrevista, mas Eu tava nos Estados Unidos, você acredita? é, Fazendo de lá. acredito, mas naquela época eu estava em deslocamento. E aí eu cheguei às pressas no hotel, não lembro nem que cidade que estava, alguma cidade do interior. Não sei se era E Piauí, o sinal era ruim e a iluminação do hotel era pior ainda. Então, daí a gente ligou lá. Acho que a gente nem terminou a entrevista direito porque não. estava muito complicado, né? Até me senti em débito. Eu falei, não, poxa, preciso conceder uma nova entrevista aí para Ah, o Zacarias para porque compensar aquele episódio, porque foi meio. Eu me senti em débito, né? Mas não tive o que fazer porque eu cheguei também bem cansado no hotel. Mas daí a luz era horrível, né? Era uma coisa assim impressionante. a impressão que dava é que tinha um pessoal iluminando com o celular. A impressão que dava. É, uma coisa bem esquisita ali, né? Daí a gente acho que falou, acho que nem venceu todo o tempo da entrevista, coisa assim. Não, eu falei assim, pô, será que eu fiz alguma pergunta? Olha a minha cabeça de jornalista. É. Será que eu fiz alguma pergunta que a assessoria não gostou e derrubou a entrevista? Eu falei, será que foi Não, isso? mas é que era tudo muito ruim, o sinal também de internet estava péssimo, né? Mas tudo bem, estamos aqui. A gente teve uma boa relação quando você era juiz federal. Eu até quero consignar o agradecimento relacionado a isso, porque você sempre deu prestígio para a área institucional da área de comunicação. Eu fui um dos envolvidos. Fui apresentado para você na época, que na época era o atual presidente da Associação dos Juízes Federais, que era o Fernando, e você sempre deu atenção. Então, eu acho que houve aí uma coisa assim que a gente tenha. Eu queria te fazer uma pergunta, não quero te deixar constrangido, mas eu preciso consignar essa pergunta, porque quem está fazendo essa pergunta, na verdade, não sou eu. Chama-se César de Holanda. É um baita de um jornalista. Ele foi meu produtor, ele foi meu editor-chefe do cartão de visita na Record News durante 12 anos, que inclusive foi para a Record Internacional. E hoje, se eu não me engano, ele é editor-chefe da Band News. Ele fez uma pergunta assim, pô, ele falou assim, por que ninguém perguntou para ele isso? Então eu vou deixar ele responder. O senhor criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro, agora condenado por tentativa de golpe de Estado, quando saiu do Ministério da Justiça. Depois apareceu em um debate para presidente apoiando o Jair Bolsonaro. Enfim, quem é Sérgio Moro? Eu sempre mantive minha linha de coerência, até falei na época, o pessoal me questionou. Eu tive divergências com o presidente Bolsonaro, saí do Ministério da Justiça por conta dessas divergências, ok? Concorri a senador, não fui apoiado por ele. Ele tinha um outro candidato no Paraná, ainda assim a gente ganhou. Mas aí no segundo turno das eleições presidenciais, é Lula ou Bolsonaro. E eu sempre entendi que Lula seria uma tragédia para o país, como na verdade ele está sendo. Então, na ocasião, pensando no país, pensando nos cidadãos, inclusive o compromisso que havia assumido com os paranaenses, eu fui
aos debates presenciais. Fui convidado, né, evidentemente, pela equipe do presidente Bolsonaro e por ele mesmo, e fui apoiá-lo. Eu acho que daí as divergências têm que ser colocadas de lado naquele momento por conta do risco que o país sofria em eleger o Lula, risco que está sofrendo hoje. Então, não tem nada de incoerente nesse meu posicionamento. E na época eu falei abertamente, falei, olha, eu não retiro nada do que eu disse lá em 2020, quando eu saí do governo. Mas, no entanto, agora tem um objetivo maior, que é buscar a derrota eleitoral do Lula. Claro que, infelizmente, isso não aconteceu, e o país paga um preço, né, por conta disso até hoje. Moro, é o seguinte, o que eu acho engraçado. A sua esposa, ela é candidata, ela é deputada. Sim. E ela foi deputada por São Paulo. Essa é uma história assim. Vamos explicar, né? Que eu acabei Eu de te falar, cheguei São Paulo, o pessoal de São Paulo apoia um pouco o seu lado, aí bastante, inclusive. Mas eu queria que você explicasse sobre isso. conjunturalmente nas eleições, num primeiro momento, por pedido do partido, exigência partidária, eu fui concorrer por São Paulo ao Senado. E minha esposa iria concorrer para deputada federal, e aí ela transferiu o título dela para São Paulo. No entanto, na época, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, alterando a sua jurisprudência, entendeu que eu não poderia concorrer por São Paulo. E aí eu fui concorrer pelo Paraná. Mas em relação à minha esposa, não houve esse mesmo entendimento. Então, daí ela acabou concorrendo por São Paulo. No entanto, ela tem representado muito bem aquele estado no Congresso. Ela tem se posicionado firme nas pautas que a elegeram, que inclusive é a defesa do combate à corrupção, a pauta da saúde, a pauta da proteção das pessoas com doenças raras, das pessoas com deficiência. E agora, ano passado, ela acabou transferindo o seu domicílio eleitoral para o Paraná, para que nas próximas eleições ela possa concorrer pelo Paraná. Mas ainda assim ela continua até o final desse mandato e até o último dia defendendo ali a população de São Paulo. Eu queria que você me explicasse o seguinte. Falta pouco tempo para a gente terminar. Eu vou deixar você falar, inclusive, mas eu queria que você me explicasse como é ser político, por exemplo. Você político, eleito pelo Paraná, sua esposa política eleita por São Paulo. A tua vida mudou, né? Queria que você explicasse um Não, pouco sobre mudou isso. bastante. Eu fui 22 anos juiz, né? E eu era feliz na profissão, fazia ali o meu trabalho. Saí da magistratura, daí não é um caminho, não é um caminho que você pode voltar, porque você vai para o Ministério da Justiça e depois não tinha como voltar para a magistratura, né? A carreira não permite. E a opção foi entrar na política para continuar defendendo os princípios e valores que eu sempre defendi. Então, eu digo assim, Zacarias, olha, a forma de atuação do senador é muito diferente da do ministro, é muito diferente da do juiz. O senador ele está lá na política, existem questões de compromissos, de acordos a serem feitos, mas eu não abdico dos meus princípios e dos meus valores. Então, as pautas que eu tenho defendido o cidadão, tenho defendido aí a dignidade dos tratamentos, serviço público para o cidadão, mas tenho defendido especialmente a honestidade e integridade no trato da coisa pública. Combate à corrupção, fortalecimento da segurança pública, são pautas essenciais para mim. Então, a forma de atuação é diferente. E a vida é um aprendizado, né? Então, uma vez eu ouvi uma pessoa muito sábia me disse o seguinte, Moro, a cada 10 anos a pessoa tem que se reinventar. É cíclico, né? Eu acho que você fazer coisas diferentes é sempre uma oportunidade de crescimento pessoal, né? Então, para mim, tem sido uma experiência muito gratificante, até porque, como disse, representar o estado do Paraná, representar a população paranaense, ter recebido esse voto de confiança de quase 2 milhões de votos, né, isso é extremamente gratificante, né, do ponto de vista pessoal. Eu tenho tentado honrar, né, com todas as minhas forças esse mandato lá no Congresso Nacional. Jamais posso pensar em qualquer momento em trair, né, a confiança que me foi depositada pelo eleitor paranaense. Claro que, sendo senador, você é um senador do Brasil, não é só do Paraná. Mas a gente busca também
Vou te dar um exemplo aqui. Quando eu fui lá para Ucrânia, Kiev, também um dos motivos foi porque no Paraná nós temos a maior colônia de descendentes Isso de é verdade. ucranianos do Brasil. Isso é Tem uma verdade. estimativa de 600 mil, né, ucranianos, descendentes de ucranianos. E eu vou lá representá-los também, dizer aquilo que eu imagino que eles queriam que eu dissesse, né, que o povo brasileiro se solidariza com o povo ucraniano e repudia a guerra de invasão perpetrada pela Rússia. E que o Lula, quando vai à Rússia abraçar Putin e aplaudir as tropas invasoras, não nos representa. O... Tem alguma coisa que eu deixei de lhe perguntar que você gostaria de falar, Moura? Olha, tem muita coisa, né? Tem muita Aliás, coisa que a gente aliás, fez na aliás, nossa aliás, carreira. aliás, Mas eu eu quero. acho Vai, que, pode né, mandar. não caberia, evidentemente, numa entrevista. Eu acho que a gente tem que buscar aqui o país outros rumos. Tá? A gente tem dois modelos hoje muito claros, Zacarias. Tem um modelo que é o do governo Lula, que ele acredita o quê? No Estado. Ele acredita no desenvolvimento a partir do aumento do gasto público, do aumento da burocracia e através do aumento da tributação sobre a sociedade, sobre o contribuinte. Esse modelo nós sabemos que não dá certo. Do outro lado, o modelo que deu certo no mundo inteiro, os Estados Unidos é um grande exemplo, é um modelo que acredita no setor privado, que acredita no indivíduo, que acredita na família, que acredita na comunidade, mas que sabe que o crescimento econômico depende do quê? Inovação e tecnologia. E aí você tem que ter um ambiente propício para negócios e para investimento. Isso é a maneira de crescer. Do outro lado, junto com esse modelo de desenvolvimento econômico baseado no setor privado, algo que é fundamental é a preservação das nossas liberdades. Liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade religiosa. Hoje, sinceramente, no Brasil, a gente vê o país caminhando, por conta do governo Lula, por um caminho perigoso. Junto com isso vem o enfraquecimento da integridade das instituições pelo abandono do combate à prevenção à corrupção e, do outro lado, uma aproximação do Brasil a países com modelos políticos fechados. Olha, eu não tenho nada contra a China, por exemplo. Admiramos o povo chinês, a história, queremos fazer negócios da China, é o nosso mais importante parceiro comercial, maior destino às nossas exportações. Mas nós não queremos copiar o modelo político chinês, que ele é estranho às nossas tradições. Então, quando a gente vê esse clima de censura que está hoje no país, as pessoas com medo de falar o que pensam, pessoas, até parlamentares, respondendo por crimes de opinião, processos judiciais. Tudo isso é muito perigoso. A gente precisa resgatar, sim, o nosso país, e ano que vem teremos uma grande oportunidade para tanto. Eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo, até porque é uma coisa que está muito em evidência. Isso está se falando muito, se vale e vai. Você acabou de comentar. Eu vou dar a minha opinião para você pensar o que você vai responder. Acho que não tem. Liberdade de expressão, para mim, tem limite. Eu queria saber a tua opinião. Claro que tem limites, né? Você tem na lei, inclusive, a previsão lá, calúnia, difamação, injúria, são crimes. Agora, o que é proibido pela nossa Constituição é censura prévia. E também as pessoas não podem ser responsabilizadas criminalmente porque emitem uma opinião dentro do debate público, e o debate público muitas vezes pode ser cáustico e veemente. Eu sempre fui uma pessoa muito educada. Você nunca vai ouvir de mim ofensas pesadas em relação a ninguém. A gente tem posições ali ponderadas, embora veementes também nesse debate. Mas veja, vou te dar um exemplo aqui. Um aliado meu, ex-prefeito de Paranavaí, por 2 mandatos, delegado de polícia, responde a uma ação penal perante a Justiça Eleitoral da cidade dele, porque em 2022 ele sugeriu que o Lula seria um ladrão. Pois bem, Lula foi condenado em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância. Depois houve uma anulação por motivos formais, mas nunca ninguém disse que ele era inocente. Então você ter a possibilidade de debater esse tema, considerando tudo que aconteceu, faz parte da liberdade de debate.
e de repente ele é processado criminalmente, um crime lá, que eu nem tinha ouvido falar, de difamação eleitoral, porque ele teria feito essa ofensa. Então, assim, liberdade de expressão tem limites, mas não queremos ter o excesso de censura e nem censura prévia que é proibida na nossa Constituição. Senão nós estamos abandonando o caminho mais correto, a meu ver, que é permitir que no livre intercâmbio das ideias dentro de uma democracia, a verdade possa prevalecer, com base não num julgamento de autoridade, mas com base sim no que as pessoas pensam. Bom, eu vou lhe fazer a última pergunta e primeiro consignando novamente, deixar registrado isso. Estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação suas multiplataformas. A nossa entrevista estará hospedada no cartão de visita News R7, estará no TH+, e mais outros portais no Brasil e no YouTube também. Eu queria agradecer essa entrevista, Moro, pela informalidade, que faz parte é o formato que eu trabalho, fica bem formal, que as pessoas têm, a gente já pesquisou muito, então as pessoas têm mais acesso para assistir e não fica aquela coisa engessada, treinada e combinada. E aqui não foi nada combinado. E eu queria agradecer também a tua assessoria, que teve a maior habilidade de tentar encaixar uma entrevista, porque eu sei que você anda muito ocupado. Aliás, eu estou aqui, eu tenho o programa, praticamente o cartão de visita, eu tenho há quase 20 anos, e a primeira vez que eu entrevisto um senador da República, para você ter uma ideia. Então, para mim, é uma honra de verdade, independente de lado, de política e tudo mais. Bom, para quem o Dr. Sérgio Moro, filho da dona Odete, do Sr. Dalton e marido da dona Rosângela, entrega o cartão de visita? Olha, eu tenho uma grande admiração. Bem, primeiro a gente tem sempre uma admiração natural pelos nossos pais, né? Acho que tudo que eu sou hoje é resultado do que eu aprendi na minha infância, da lição dos meus pais. Quando você fazia inglês e tomava café à tarde com seus amigos e voltava para a escola a pé, você comia bolinho de chuva? Não me recordo, nem faz muito tempo. Já comi bolinho de chuva, né? Mas, vamos lá, e aí? Mas uma pessoa que é realmente admirável, que a gente sempre guardou uma admiração, infelizmente falecida, foi vitimada pelo crime organizado, é aquele juiz italiano famoso, Giovanni Falcone, né, que se notabilizou pelo combate à Cosa Nostra, que é a máfia siciliana, na década de 80, e infelizmente foi assassinado em 92. Então, uma vida muito inspiradora, né, para quem quiser se aprofundar, tem biografias sobre ele, livros que ele escreveu. Uma em particular saiu recentemente, né, Sozinha é a Coragem, daquele autor italiano Roberto Saviano, que é o mesmo que escreveu aquele Gomorra. Então vale a pena, tem vidas que são inspiradoras, não só dele, mas que vão sendo aí modelos para a gente poder, muitas vezes, se inspirar em buscar fazer o que é certo. Senador, desculpe mais uma vez a informalidade, foi ótimo. Obrigado pela sua elegância. Eu quero agradecer novamente a sua assessoria, que teve uma paciência aí. E está aberto aqui para a gente. Em algum momento eu vou entrar em contato com vocês para a gente fazer uma presencial, para a gente trocar a figurinha e aí para você contar o andamento dos projetos e situações novas. E boa sorte aí no seu trabalho aí, tá bom? Tá muito certo, obrigado. Zacarias, muito obrigado aí. Sucesso aí, tá? Para você também, muito obrigado. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até mais. Cartão de Visita News. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2.
Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News.